Se tem uma parada que eu acho que todos nós podemos concordar, é que de vez em quando a realidade pode ser uma grande de uma chatice, né não? E quem ia querer viver no mundo real quando existem alternativas sintéticas que oferecem rolês muito mais interessantes onde não existe limite para a imaginação? A realidade virtual permite que a gente dê uma escapulida ali da nossa rotina mundana e experimente algo um pouco fora do comum, mesmo que seja às vezes potencialmente viciante. Na ficção científica, as possibilidades dessa tecnologia já foram extrapoladas de várias formas, mostrando, por exemplo, seus impactos na vida real ou então bugando a nossa mente para sempre ao especular que a própria realidade poderia ser uma farsa controlada pela Matrix. No. I don't believe it. Se você curte histórias sobre mundos digitalmente programados, fica aí que a lista de hoje é sobre 3 filmes incríveis ou bem esquisitos sobre realidade virtual ou simulada. E aí, meus caros, tudo bem com vocês? Meu nome é Bella Eichler, esse é o Futurices e hoje, gente, o papo é sobre filmes sci-fi que tem tecnologias não tão distantes assim da nossa realidade. Há quem diga que a própria arte, em todas as suas formas, sempre foi um mecanismo de escape até mundos fictícios e ilusórios, até porque quem nunca se desprendeu da vida real lendo um bom livro, jogando um game legal, assistindo uma peça de teatro ou até mesmo apreciando uma pintura, por exemplo. Apesar disso, nas telas, uma das primeiras menções à realidade virtual rolou só em 73, na série alemã pra TV World on a Wire, baseado no romance Simulacron 3, que inclusive inspirou um dos filmes da lista de hoje, mas não vamos dar spoilers ainda. Antes da gente entrar nessas realidades bizarras e artificiais, já sapeca aí o botão do like e se inscreve aqui pra apoiar o canal, e deixa eu também te dar uma dica que eu acho que pode ser muito útil pra você. Apesar do Futurices geralmente ter um cronograma semanal, tem dias que eu dou uma atrasada assim de leves no planejamento do canal, porque nem sempre, né, gente, na hora de escrever os roteiros dos vídeos eu tô super inspirada e metralhando o teclado com textos informativos ou piadas ruins. Tem dia que o tic-tac tão mais lentos mesmo, né? Parece que dá aquela empacada. E buscando soluções para as minhas crises criativas, eu achei exatamente o que eu tava procurando lá na Skillshare, que é a patrocinadora do vídeo de hoje. A Skillshare é uma comunidade de aprendizagem online focada em criatividade e lá rolam milhares de aulas sobre os mais variados temas para você que, assim como eu, também tá afim de dar o próximo passo na sua jornada criativa. Ó, pra vocês terem uma noção, deixa eu mostrar aqui um curso que me deu muitas ferramentas para eu ficar mais confiante e inspirada também na hora de escrever. No curso Encontre Seu Estilo, 5 exercícios para desbloquear sua identidade criativa, o tio NDJ traz de um jeito bem descontraidão vários exercícios práticos para você encontrar a sua identidade artística e criar projetos de sucesso agora e no futuro. Mais legal ainda é que as lições são super rapidinhas e direto ao ponto, e se você não fala inglês ou outras línguas, tá sussa também, porque todas as aulas estão legendadas em português e o site também já tá totalmente traduzido. Eu tô aprendendo coisas muito úteis lá na Skillshare, e se você também tá afim de encontrar ou explorar sua criatividade, fica ligado porque eles liberaram um mês grátis de Skillshare Premium para os primeiros 1000 futurísticos que clicarem no link que eu vou deixar aí na descrição, tá bom? Aproveita e também começa a aprender agora lá na Skillshare. E bora pro vídeo, começando com o nosso terceiro lugar, que vai pro peculiar e perturbador Existence, de 99. O filme conta a história inusitada da Allegra, que é uma designer de jogos diferentões. Logo depois dela testar sua nova criação, alguém tenta sentar um pipoco nela, e para sobreviver ela acaba tendo que buscar refúgio na própria realidade virtual que ela criou. Com a ajuda do seu guarda-costas Ted, essa mina entra então em um jogo perigoso onde os limites da realidade e do mundo virtual ficam cada vez menos claros. Existence traz o mundo dos games através das lentes distorcidas do David Cronenberg, cineasta que ficou famoso principalmente pelas suas produções excêntricas da sci-fi, como Scanners, A Mosca e Videodrome. Numa retomada mais radical desse último filme, o diretor resgata a sua sacada visionária sobre a tecnologia como uma extensão do corpo humano, discutindo mais uma vez sobre aquele limite tênue entre o real e o virtual. Enquanto em Videodrome o corpo se abre para encaixar um VHS, né, a tecnologia da época, em Existence você precisa fazer um buraco no meio das costas para que um cabo seja introduzido ali, fazendo a conexão do seu corpo com o game. Tudo isso, obviamente, junto a umas alegorias sexuais que só o Cronenberg sabe fazer. Essa simbiose entre o orgânico, o mecânico e o humano, algo que foi definido aí como condição Cronenberg, pode até parecer surreal a princípio, mas traz ali nas entrelinhas um debate bastante atual e cada vez mais preocupante sobre a nossa chamada era eletrônica, conhecida hoje por dispositivos que parece que estão grudados ali na nossa mão, telas que ocupam boa parte do nosso cenário cotidiano e realidades que existem dentro de outras realidades, já que a gente ocupa hoje tanto o mundo real como o digital nas redes sociais. Ao mesmo tempo, a crítica mais cruel de Existence talvez esteja no fato de que o jogo não se opõe à realidade, mas sim ao tédio. Nesse sentido, o
filme se torna um anti-Matrix, já que do lado de fora da realidade virtual não existe a liberdade, mas sim a prisão de uma vida monótona, chata e vazia, na qual o homem precisa lidar todos os dias com a sua finitude inevitável. Ou seja, em Existence, ninguém quer voltar para o mundo real, ninguém quer sair do jogo ou da Matrix. Interessante mesmo é a vida artificial. Ainda assim, apesar de eu achar super legal o valor crítico de Existence, eu preciso confessar também que esse é de longe um dos filmes mais incômodos e bizarros que eu já vi, então fica aqui o alerta para aqueles mais sensíveis a obras completamente fora do padrão e do senso. Aqui, os diálogos, as atuações, cenários, objetos, tudo parece tão artificial e falso quanto o mundo criado pelo game. Essa sensação de estranhamento sobre essa realidade piora quando a gente fica confuso junto com os personagens a respeito do limite entre o real e o virtual ali, se perguntando o tempo todo se eles já saíram do diacho do jogo, até surgir do nada uma arma feita de carne e osso carregada com um dente humano, e aí você tem a sua resposta. No geral, Existence é mais uma representação do Cronenberg, onde o sublime e o monstruoso são faces da mesma moeda. Talvez o que incomode mais no filme nem sejam tanto as realidades dentro de realidades, ou a representação pegajosa, orgânica e suja do mundo construído em computador, mas sim a narrativa familiar, onde o homem busca ajustar na virtualidade os desacertos da realidade. E eu não descobri como que faz pra ver o filme sem ser um fora da lei, aceito sugestões. Em segundo lugar da nossa lista de hoje fica 13º Andar, de 99 também. No filme, o Douglas e o seu sócio, o Renan Fuller, são dois pesquisadores na área de informática prestes a colher resultados positivos do seu último projeto, que é desenvolver um mundo simulado através de realidade virtual. Apesar disso, o Fuller acaba sendo morto antes de passar informações importantes sobre o projeto para o Douglas, que se lascou nesse processo e agora é o principal suspeito do crime. Desorientado e em busca da verdade em cima desse rolê todo, o Douglas decide então entrar no mundo simulado que eles criaram para investigar a morte do seu coleguinha. Produzido pelo Roland Emmerich e dirigido pelo Josef Husnack, 13º Andar foi inspirado no livro Cyberpunk que eu comentei no início do vídeo Simulacron 3, do Daniel Galui. De uma forma geral, o filme explora a possibilidade assustadora da existência de universos simulados, onde existem pessoas que acham que são reais e que não têm ideia de que o mundo que elas vivem é uma grande farsa. Nesse sentido, o filme traz à tona aquelas perguntinhas inquietantes feitas há muito tempo por filósofos e outros estudiosos sobre o que torna a nossa realidade verdadeira ou alguém real, e também o que aconteceria se a linha entre realidade e ficção fosse quebrada de alguma forma. Parece familiar? Talvez o grande azar de 13º Andar foi ter sido lançado um pouco depois de Matrix, que gerou um estardalhaço tão grande na época que fez a obra passar batida do público e da crítica. Apesar da temática do cybermisticismo rolar nos dois filmes, mostrando o homem que questiona sua existência e realidade em meio a uma tecnologia dominante, os filmes abordam essas questões existencialistas de forma diferente. Enquanto Matrix é dominado por efeitos especiais revolucionários e cenas recheadas de citações filosóficas que justificam a narrativa de forma bem didática, em 13º Andar quase não rolam efeitos especiais e a própria narrativa se encarrega de fazer o espectador refletir sobre o destino e a condição humana. Essa estratégia de 13º Andar de uma linguagem mais subjetiva permite que a gente fermente o filme na nossa cabeça com mais autonomia, mas ao mesmo tempo acaba tornando a trama meio confusa, fazendo a obra perder vigor no meio do caminho e também diminuindo o impacto do desfecho, que por sinal é muito da hora. Ainda assim, mesmo sem tanta pirotecnia ou o protagonista chutando bundas na base do Kung Fu, 13º Andar entrega um enredo complexo que acaba indo até mais fundo na discussão do mundo virtual. Diferente do clássico das irmãs Wachowski, o filme não olha tanto para o campo político da temática cyberpunk, mas sim para questões mais metafísicas que o subgênero propõe, cutucando a nossa mente sobre o que torna alguém vivo e consciente. Numa mensagem mais pessimista até, se a verdade pode ser libertadora em Matrix, em 13º Andar ela pode acabar sendo um fardo, já que uma vez conscientes daquele mundo artificial e limitado, os personagens criados em computador aparentemente não têm a escolha de tomar uma pílula vermelha e se desplugar da simulação onde vivem. A opção é aceitar essa realidade torta como ela é, assim como a gente já faz todos os dias. Vale a pena conferir essa pérola retrô, misteriosa e também super subestimada da ficção científica, que por enquanto está disponível aqui no YouTube e também na Apple TV. E em primeiro lugar, fica um filme que vocês pediram um bocado para eu comentar aqui no canal, que é o clássico Cidade das Sombras, ou Dark City, de 98. No longa, em uma cidade onde a noite é eterna, o John é perseguido por um inspetor de polícia por ser suspeito de uns assassinatos que rolaram. Sem entender bem a treta onde ele se meteu, por causa de uma amnésia estranha que bate toda hora,
hora, esse cara tenta então buscar respostas para os enigmas do seu mundo, mas quanto mais próximo ele chega da verdade, mais perigoso fica esse rolê. Cidade das Sombras é um filme do Alex Proyas, que prova que existe vida após a simulação antes do fenômeno Matrix. Apesar de ter sido lançado um ano antes das aventuras do nosso escolhido Neo, as comparações entre os dois filmes são inevitáveis. A fotografia fria em tons verdes e a visão pessimista do futuro marcam as duas obras, assim como a direção de arte sombria, que coincidentemente foi feita pela mesma pessoa, a Michelle McGahey. Aliás, talvez sejam nos visuais inusitados que Dark City garante boa parte do seu impacto. Através da criação de uma espécie de pesadelo expressionista, com ambientes fechados, pouca luz e prédios tortos que se movimentam por aí, o diretor causa a sensação de pequenez e estranhamento no espectador, fazendo a gente questionar aquela realidade junto com o protagonista desde o início. Não à toa, as imagens distorcidas e sombrias do longa, que misturam o clima noir retrofuturista com referências cyberpunk e steampunk, parecem remeter diretamente a clássicos do expressionismo alemão, como O Gabinete do Dr. Caligari e Metrópolis. Ao mesmo tempo, se Dark City esteticamente já é uma experiência extraordinária, a obra também é ambiciosa ao levantar questões que encontram ecos na natureza humana. Aqui, mais uma vez, a temática da realidade simulada serve de base para a boa e velha alegoria da caverna de Platão, ao mostrar a jornada desafiadora do homem que na escuridão busca a luz ao questionar um mundo que não parece natural, justo ou digno. A perda da identidade e a destruição do individualismo para a criação de uma sociedade ideal também fazem parte dos debates do filme, mostrando por fim a importância da história para a formação de um indivíduo e também de uma sociedade. As minhas únicas ressalvas sobre o filme são os diálogos expositivos demais e a montagem também meio apressada, que acabam desperdiçando um pouco a criatividade visual e também a ousadia desse enredo, não dando muita chance para o espectador preencher sozinho as lacunas dessa história enigmática. Mesmo assim, Dark City, apesar de ter sido mantido nas sombras, afinal, com o tempo conquistou uma legião muito boa de fãs, o suficiente para ter colocado o filme no hall seleto das obras cult da ficção científica. Além de uma distopia intrigante, engrandecida por visuais inesquecíveis, o filme marca também pelas discussões sobre a existência humana, criando um paralelo com a maior de todas as armas, que é a liberdade do homem de ver as coisas como elas realmente são. Por enquanto, você consegue ver o filme tanto aqui no YouTube como lá na TV Maçã. Quais outros filmes sobre realidade simulada estranhamente maravilhosos você viu e recomenda? Me conta aí embaixo. Não esquece daquele like maroto e também da sua inscrição para ajudar o canal. Um beijo pra você e a gente se vê no futuro.